Oi, gente! Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a tribo Manaus, mas será que vocês sabem qual é a história dessa tribo? Eu sou o Brian e neste canal vamos falar sobre algumas curiosidades. Vem comigo que hoje eu vou te falar sobre a tribo Manaus. Bom, a história da tribo Manaus não começa, mas nós temos relato a partir ali da primeira metade do século XVIII. No século XVIII, o que estava acontecendo? Os portugueses estavam tendo um problema. Que tipo de problema? Os índios escravos estavam morrendo e ainda não estava no auge do tráfico negreiro. Então, eles precisavam de mais escravos. Por quê? Eles estavam morrendo por causa de doenças que os próprios portugueses tinham trazido e por causa de maus tratos, porque eles eram escravos. E eles estavam ficando com pouca mão de obra. O que significava ter pouca mão de obra? Que eles que não iam trabalhar. Então o que eles fizeram? Eles deram origem às tropas de resgate. O que eram as tropas de resgate? As tropas de resgate eram uma tropa que ia até uma tribo. A partir do momento que ela avistava uma tribo que não era aliada dos portugueses ou algo do tipo, eles resgatavam, esses índios, eles sequestravam esses índios do lugar onde eles estavam para trabalhar de escravos, para servir de escravos. Eles aldeavam essas tribos, esses índios, e botavam eles para trabalhar de forma forçada. O que gerou essas tribos de resgate? Que eles começaram a adentrar, começou uma exploração pro oeste da Amazônia, que até então não era muito bem documentada. A única documentação do oeste da Amazônia era aquelas navegações que tiveram de todo o rio Amazonas e tudo mais, mas que já fazia muito tempo, todo mundo tinha ouvido falar, tinha chamado gente pra cá, mas ficou por isso mesmo. Mas mais pra frente, no próximo vídeo que eu vou falar sobre a Juricaba, especificamente, que é o líder da tribo Manaus na época, e vocês vão ver que essa região era mais movimentada do que se tem relato. Bom, começaram a adentrar o oeste do Amazonas. O que aconteceu a partir daí? Eles chegaram no Rio Negro. O Rio Negro é um dos rios mais importantes, é um dos dois grandes rios que formam o Rio Amazonas, O que aconteceu quando eles chegaram no Rio Negro? Eles pararam. Por quê? Porque eles bateram de frente com os Manaus. Quem eram os Manaus? Os Manaus eram uma tribo guerreira, que não só hoje em dia, por dar nome à cidade de Manaus, eram famosos, mas na época eles já eram muito famosos porque eles eram a tribo que dominava aquela região. Eles tinham várias outras tribos sob o domínio deles. E não era domínio de escravidão ou algo do tipo. O domínio era realmente um domínio de autoridade. Eles tinham autoridade sobre outras tribos. O que aconteceu? Eles juntaram várias tribos, eles vendo que os portugueses estavam atrás de escravos, eles não queriam ser escravizados. Eles juntaram várias tribos, fizeram uma confederação de tribos ali em todo o percurso do Rio Negro, até o Rio Branco, e eles pararam os portugueses ali. Eles conseguiram parar, uma tribo de índios conseguiu parar o exército português. A partir do momento que os portugueses pararam ali, o que aconteceu? Eles abriram uma devassa. O que era uma devassa? Devassa é uma investigação. Uma investigação querendo descobrir o quê? O porquê que eles não estavam conseguindo passar dali das margens do Rio Negro, ali do começo do Rio Negro. Qual foi a conclusão dessa devassa? A conclusão foi que eles não estavam conseguindo passar por causa dos Manaus. E em que eles acusaram os Manaus? Porque se tem uma investigação, alguém tem que sair culpado, e eles que não eram. Eles acusaram de infidelidade à coroa portuguesa. Como se eles tivessem alguma obrigação de ter fidelidade à coroa de alguém que eles nem conhecem. Mas eles foram acusados de infidelidade à coroa portuguesa. Por quê? Porque eles estavam lutando contra os portugueses só? Não. Porque eles foram acusados de estarem traficando escravos indígenas com os holandeses.
né? Como eu falei, essa região era mais movimentada do que parecia. Mas essa história, não que isso não acontecesse, acontecia. Tribos indígenas faziam negócios inclusive de escravos, com os europeus. Mas essa história de especificamente os manaós estarem fazendo esse tráfico com os holandeses é muito mal contada. E eu vou explicar mais disso no próximo vídeo sobre a Juricaba também. Bom, os resultados dessa devassa, o que foi? O governador do Grão-Pará pediu a autorização da coroa portuguesa para uma guerra justa, para iniciar uma guerra justa. O que é uma guerra justa? A guerra justa é uma guerra justificada. O que é uma guerra justificada? Uma guerra legal, uma guerra legalizada. Uma guerra que existe uma justificação para existir. Por que eles precisavam disso? Por causa da opinião pública, né, que sempre foi um problema para qualquer governante. Eles precisavam ter uma justificativa para fazer as coisas legalmente. 2, para ter apoios, né? Apoio tanto financeiro como militar, como o apoio do governo, senão eles seriam acusados de alguma coisa, né? Como que se dava início a uma guerra justa? Eles pediam autorização da coroa portuguesa, a coroa portuguesa dava autorização do rei português e também vinha com o selo de carimbo papal, dizendo que a igreja também estava apoiando aquela guerra, que eles realmente tinham que adentrar aquela região para converter os selvagens e etc, etc. Bom, demorou um pouco para chegar essa autorização, mas chegou com o decorrer do tempo, né, das batalhas acontecendo. Os combates duraram de 1723 a 1727, ou 28. Isso aí, nas pesquisas, dá para achar as duas datas. O que tem pessoas que falam que foi pouquíssimo tempo, mas esse é basicamente o tempo da Primeira Guerra. E o tempo, basicamente, da Segunda Guerra também. Tem ali seus 4, 5 anos cada guerra. Essa guerra teve 4 anos. Então, é um período bem grande, sim, para uma guerra. Bom, eles começaram a receber reforços, mas os reforços não serviram de nada. Os manaós, com a sua confederação, continuaram mantendo o Rio Negro livre da influência portuguesa. Eles continuaram barrando. Até que, no final, ali por volta de 1727, 1728, chegou um reforço muito maior, várias tropas de um exército regular português, e eles superaram os manaós em poder de fogo. Com certeza não superaram em números, né, porque eles estavam na terra deles, literalmente, então tinha muito índio lá, mas eles superaram em poder de fogo, e aí foi o final dos manaós. Não o final definitivo, mas eles fizeram uma grande investida aos manaós e a todas as tribos ali. Eles destruíram várias aldeias, eles mataram mais de 15 mil índios, incluindo, né, mulheres e crianças e tudo mais. Eles prenderam, o resultado dessa investida, eles prenderam a Juricaba, prenderam os outros líderes das outras tribos da Confederação Indígena, e acabou que todos esses índios foram mortos, né? Os relatos dizem que eles morreram de uma forma, que eu vou contar no próximo vídeo, mas os historiadores têm a dúvida, né, se realmente foi dessa forma, porque é uma forma muito poética e tudo mais. Então, mas eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo. Bom, após a prisão de Juricaba e a morte dele, ainda continuaram os combates, mas eles já tinham perdido muita gente, já tinham perdido a força e estava muito difícil de continuar. Então eles acabaram perdendo a guerra, foram aldeados. O que é um índio aldeado? Um índio aldeado é um índio que foi tirado da sua aldeia, colocado em uma colônia portuguesa de índios, né? Uma outra aldeia que os portugueses falaram que ali vai ser a aldeia deles agora. Normalmente sob a influência de um padre, alguma coisa assim. Eles não podiam falar sua língua, né? Não podiam exercer sua fé e tudo mais. Tinham que viver sob os domínios portugueses, tinham que viver como escravos portugueses. E normalmente eles misturavam as tribos e tudo mais para eles não terem como se comunicar. Eram tribos que se odiavam, eram tribos que não falavam a mesma língua, para evitar uma revolta ali naquela aldeia, né? Então, em 1757, depois que eles já tinham sido aldeados, depois que eles já tinham perdido e tudo mais, começaram novas revoltas. Mas
Claro que não foi suficiente para derrubar o governo, senão não estaríamos aqui hoje, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero você no próximo vídeo que eu vou falar sobre a Juricaba. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente o que você achou desse vídeo, novos assuntos que você falar. E